Abra sua Bíblia em Mateus 25, 14 ao 30. Antes de começar a pregar, eu queria colocar se aqui no telão tem uma arte da comunidade aí. O Espírito de Deus falou ao meu coração algo muito forte a respeito dessa série. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu senti da parte de Deus que nós precisamos transbordar mais na vida das pessoas, amém? E Deus colocou o compromisso no meu coração de criar uma comunidade no WhatsApp, onde eu vou destrinchar a mensagem de domingo durante a semana, amém? Eu já peguei essa mensagem aqui, eu já separei em 7 tópicos e eu aprofundei a mensagem. E a cada dia nós teremos um devocional. Amém? O nome do devocional é Todo Dia 1%. Pequenas mudanças. Pequenas chaves todos os dias que nós vamos lançar ali no grupo da comunidade. Também nós vamos colocar todas as novidades a respeito do livro que vai ser lançado. Nós vamos falar sobre assuntos da atualidade também. Mas o intuito principal da comunidade é que você se aprofunde na palavra de Deus. Para te lembrar que somente domingo não é suficiente. Que segunda, terça, quarta, quinta, sexta, você continua. Então pegue seu celular agora, aponte aqui para o QR Code, entre na comunidade. Eu fiz essa comunidade de uma forma que os números ficam privados. Isso daqui não é grupo de WhatsApp, amém? Não vai ter um monte de gente falando, o seu número vai ficar privado, porque o intuito disso daqui não é criar uma base de dados, o intuito disso daqui é alimentar espiritualmente o povo da nossa igreja, amém? Amém ou não amém? Dito isso, vamos para a palavra de Deus, amém? Mateus 25, nós vamos ler a partir do 14. Vou ler na versão NVI, tá bom? E a palavra de Deus diz o seguinte: E também será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1 talento. Cada um de acordo com a sua capacidade. Repita isso comigo. Cada um de acordo com a sua capacidade. Então o Senhor aqui, Ele separa 8 talentos. E Ele distribui 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para outro. O critério para esse movimento da parte do Senhor era a capacidade dos servos. O servo que estava mais capacitado, ele recebia mais. E o texto continua. Em seguida, partiu de viagem. Ora, o que havia recebido 5 talentos, imediatamente saiu, aplicou e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos, olha só. Eu multipliquei para mais 5. E o senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu colocarei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos e veja, eu multipliquei, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem,
servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe aonde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho aonde não plantei e junto da onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem ao que tem 10, porque a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, aonde haverá choro e ranger de dentes. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, meu Pai, por esse momento de palavra, e eu tenho certeza que teu Espírito Santo já se move nesse lugar. A única coisa que eu te peço, meu Pai, é que continue aqui na Palavra Viva esse mover maravilhoso da parte do Senhor, e que de forma alguma este pregador não atrapalhe o que o teu Espírito quer falar aqui nessa noite. Nós te agradecemos pelo privilégio, meu Pai, de estar aqui num domingo, nos alimentando, crescendo, nos aprofundando na palavra de Deus, Pai. O que nós te pedimos hoje é: fala conosco, Espírito de Deus. Amém. Nós vivemos em tempos onde muito se é falado sobre a busca de um propósito. Nós vivemos em tempos onde até termos bíblicos começam a permear as áreas seculares. Hoje você vê coaches, e nada contra os coaches aqui, mas você vê coaches que nem cristãos são, mas que usam termos que de certa forma são tribais na igreja. Bênçãos, abençoados, transbordo, abundância. Porque foi descoberto que o que a Bíblia já fala há 2000 anos, da importância de se descobrir o seu chamado, de crescer, de florescer. Mas de uma forma paradoxal, nós também somos a geração que mais enterra dons. Nós somos a geração que mais esconde talentos. Nós somos uma das gerações que mais foge de responsabilidade espiritual. É verdade ou não é, Bispo Ruth? Como faltam ministros de Deus? Como falta gente comprometida com o Evangelho de Jesus? Como às vezes a gente olha para o lado, eu, pastor Gessé, os mais novos, e às vezes a gente precisa abrir uma palavra viva em algum lugar, mas faltam pessoas, faltam pastores. Todo mundo quer um talento extraordinário, mas poucos querem usar o talento que já receberam. Muitos querem servir quando tudo estiver perfeito, quando tiver mais tempo, quando tiver mais habilidade, quando tiver mais disposição, e passam a vida toda esperando a grande obra de Deus. Eles esperam a grande oportunidade, eles esperam a grande hora, mas não servem no pouco. Mas aquela pequena fidelidade que Deus pede hoje, aquela pequena semente que você enterra hoje, que vai florescer amanhã, nós temos escondido de Deus. Eu quero tratar duas coisas com você nessa noite. A primeira, e nós vamos partir dessa ideia: você não recebe talento para se proteger, você recebe talento para servir a Deus. Eu vou repetir aqui:
Você não recebe talento para se proteger. Você recebe talento para servir a Deus. A segunda coisa, você não recebe o dom para esconder. Você recebe o dom para multiplicar. Eu costumo falar para os meninos que estão aqui, para os homens de Deus, para as mulheres de Deus que o Senhor tem levantado. Cuide com o que você pede para Deus, porque a Bíblia diz: a quem muito é dado, muito será cobrado. Se nós somos uma geração que quer mais, nós precisamos, consequentemente, ser uma geração que vai ter mais responsabilidade com as coisas de Deus. A pior coisa que um cristão pode fazer com as dádivas que Deus tem colocado em suas mãos é enterrá-la. A pior coisa para um cristão é pedir dom, é pedir talento, é pedir crescimento, e Deus dá, e a gente enterrar. Vocês acham que não, mas eu fico muito agoniado de pregar todo domingo aqui. Porque a gente tem pastores que pregam muito melhor do que eu, pastores muito mais experientes do que eu, e às vezes eles estão sentados aqui me ouvindo, e a minha cabeça fica pensando o seguinte: esse cara devia estar em movimento. Eu tive uma conversa com o pastor Alain uns tempos atrás, quando fez a transição da igreja, do meu pai para mim, mudou muita coisa, mudou muitas equipes, a igreja meio que... E eu não conseguia direito lidar com isso, eu não sabia onde encaixar os pastores, eu não sabia como liderar os mais velhos, eu sabia liderar da minha idade para baixo, mas eu não sabia liderar os mais velhos. E eu entendi que liderança é um caminho de humildade, e não de imposição. Liderança é um caminho de exemplo, de influência, e não de autoritarismo. Aí um dia, ele veio frustrado para mim, e falou assim: olha, eu recebi uma palavra de Deus, e a minha mulher que lembrou, tá? Mas eu estou cansado de ficar sentado. Eu recebi uma palavra de Deus que eu ia ser coluna para a tua vida, para o teu ministério, há 10 anos atrás, quando eu não tinha nem chamado para ser pastor. E ele falou: e eu não aceito ficar parado. Aí eu comecei a chorar e falei: então me ajuda, porque eu também não sei o que fazer. E a partir desse lugar de humildade, nós começamos a construir. Nós já éramos amigos, nós já viajamos, como ele disse ontem, a gente já morou 20 dias junto na Austrália, uma viagem que a gente fez juntos, mas a gente nunca teve esse negócio de pastor e liderado. É até estranho para mim liderar um ancião da igreja. Mas a partir desse lugar de humildade, nós conseguimos construir algo em Deus. Hoje é um dos melhores que eu tenho. Hoje é um cara que ele e a pastora Andrea, eu descanso, e eu sei que as coisas estão sob controle, que me protege, que não foge de responsabilidade. Mas o que eu quero te dizer aqui é que uma atitude de não enterrar o talento pode revolucionar uma igreja. Pastor, eu não sei o que fazer. Eu sei. Eu não sei aonde você vai fazer, mas eu sei como. Disponibilizando o seu coração. Deus não procura pessoas perfeitas. Deus procura pessoas disponíveis. O problema é que nós vemos o meio como o fim. A gente acha que a gente vai vir para a igreja para Deus nos enriquecer muitas vezes, ou que nós possamos crescer profissionalmente. Tudo isso, diga, é consequência, mas não é o fim. O fim é Jesus.
Então aqui nesse texto Jesus está contando uma parábola. E eu vou te contar por que Jesus começa a contar essa parábola. Ele está nos seus últimos dias, o seu ministério aqui na terra está prestes a se encerrar, ele está prestes a ser crucificado, e ele começa a preparar os discípulos com alguns assuntos mais pesados, assuntos que até os discípulos, assuntos como, está chegando a minha hora, e os discípulos começam a ficar apavorados, como assim? O Senhor não vai mais estar aqui com a gente? Eu vou embora, eu vou morrer e vou ressuscitar, e quando eu ressuscitar eu enviarei o Espírito, que os conduzirá em toda a verdade. Então ele começa a preparar os discípulos, para viverem uma vida, diga, espiritual. Até aquele momento, eles tinham uma vida de proximidade com Jesus, de olho no olho com Jesus, de sentar à mesa, mas agora Jesus está instruindo, a partir do momento em que eu for, vocês começam a viver a vida de uma forma espiritual. E Jesus nessa parábola em específico, ele trata duas coisas. A primeira, a sua ausência física. Ele fala do Senhor que está viajando. A segunda coisa, a sua volta para prestar contas. Ou seja, quando fala, depois de muito tempo veio o Senhor daqueles servos. Olha só, aqui na Palavra Viva, deveria ser assim em todas. Nós não tiramos doutrinas a partir de parábolas, amém? Doutrina é tudo que fundamenta, tudo que é princípio, de uma maneira geral. E nós não concluímos doutrinas a partir de parábolas. Parábolas são histórias, são exemplos que Jesus usa para ensinar algumas lições, e ponto. Mas nós não podemos negar algumas verdades aqui. Quando Jesus está falando sobre talento, a concepção de muitas pessoas é que ele está falando de uma habilidade artística, ou de alguma habilidade para alguma coisa, como nós usamos nos dias de hoje. Mas quando Jesus está falando sobre talentos, isso daqui era uma medida sobre valor financeiro. Um talento eram anos de salários, às vezes meses de salários. Ou seja, Jesus está dizendo que confiou a você algo extremamente valioso. Jesus quer dar uma ênfase de o que ele estava entregando é muito valioso. E dessa mesma forma, Jesus entregou um talento para você. Mas aqui está o grande detalhe dessa história. Na parábola, a diferença, o problema não é quem recebeu mais ou menos. O problema é o que você faz com o que você recebeu. A parábola confronta duas mentalidades. A primeira, a do servo fiel, que serve ao Senhor. E a segunda, do servo infiel, que serve a si mesmo. A pergunta aqui que eu quero trabalhar com você não é quanto Deus te deu, mas é o que Deus está fazendo com que Ele já te... O que você está fazendo com o que Deus já te deu. A grande pergunta dessa parábola não é para Deus, quanto o Senhor vai me dar? A chave dessa parábola é: será que eu estou preparado para administrar se Deus me der muito? Será que eu estou capacitado para administrar grandes talentos se Deus me der? Eu paro muito para refletir sobre alguns assuntos em específico. E um deles é que o meu coração nunca se corrompa por causa dessa plataforma. Eu penso o seguinte: esse lugar é um lugar de bênçãos, mas esse lugar é um lugar também de muita tentação.
A plataforma, o palco, o microfone te dão influência, te dão muitas vezes um nome respeitado na sociedade. Às vezes quando eu vou na Câmara dos Deputados lá visitar alguns amigos, eu sou bem recebido, na prefeitura eu sou bem recebido, mas eu sei que não é por causa desse rostinho bonito, muitas vezes é por causa da influência que nós carregamos, mas isso daqui foi favor de Deus em nossas vidas. Deus deu esse talento para o Bispo Flori administrar com sabedoria. Então cada pessoa que sobe aqui para pregar tem uma responsabilidade de administração de talento. Então se Deus me deu um dom para pregar, esse dom não pode ser a minha carreira, porque se esse dom se transformar na minha carreira, o fim vai ser dinheiro e sucesso. O dom que Deus me deu precisa ser um canal de multiplicação. Mas calma que isso não é para mim, isso daqui é para você também. Da mesma forma, os dons e os talentos, os recursos, as habilidades que Deus coloca no seu coração, não são para o seu sucesso e não são para a sua carreira, são para a sua administração. Então eu te pergunto nessa noite, como você tem administrado o que Deus colocou na sua vida? Porque quando eu falo de mim, todo mundo aplaude. Mas vamos ser sinceros. Quantas vezes nós pedimos mais para Deus e Deus deu mais, e nós enterramos esse mais? Quantas vezes nós pedimos uma oportunidade para Deus, e Deus nos deu essa oportunidade, e nós enterramos o talento? O primeiro ponto aqui é o seguinte: o talento é dado por Deus, a habilidade é desenvolvida por você. O texto diz que o Senhor entregou talentos conforme o quê? Não, vamos lá, gente, vamos lá, pelo amor de Deus. Deus entregou talentos segundo a sua. Então Ele dá o talento, mas observe como Deus foi assertivo, como o Senhor foi assertivo. Ele deu 5 talentos, a maioria dos talentos para a pessoa certa. Uma vez que Ele entrega os talentos nas mãos, a Bíblia diz que imediatamente, ou seja, Ele não esperou. Imediatamente, Ele negociou com eles e multiplicou 5 vezes mais. Sabe por que a gente não cresce muitas vezes? Sabe por que a gente é preguiçoso muitas vezes? Sabe por que a gente é negligente muitas vezes com as coisas que Deus colocou nas nossas mãos? Porque a gente considera nossa. E o que é seu, você faz o que quiser, não é verdade? O que é nosso, a gente faz o que quiser. É meu, então não coloca teus bedelhos, como diz o manezinho. É meu, eu faço o que eu quiser, Deus me deu. E nós nos tornamos preguiçosos porque nós consideramos os 5 talentos que Deus nos deu nosso. Só que, uma vez que eu tenho a mentalidade que eu sou um servo fiel, eu não me torno preguiçoso, eu não me torno negligente. Eu tenho pressa, Bispo Rude, eu tenho pressa de fazer as coisas acontecerem no reino de Deus. Eu peço uma oportunidade, não para que eu cresça somente, não para que eu tenha conforto, mas eu peço uma oportunidade porque eu tenho pressa, Deus. Eu tenho pressa de que as pessoas ouçam o Teu nome, eu tenho pressa de que as pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho de Jesus. Eu tenho pressa, Deus. A sua habilidade não precisa estar preparada para receber o talento muitas vezes, mas o seu coração precisa estar preparado para desenvolvê-la. Com as coisas que Deus te dá, você precisa ser responsável. E eu te pergunto, você está preparado? Você está preparado para receber muito? Talento aqui é graça.
Quando Deus dá de graça. Amém? Habilidade é disciplina. E serviço aqui é responsabilidade. O servo fiel não esperou ficar melhor. O servo fiel não esperou condições ideais. O servo fiel não esperou ter todos os recursos. O servo fiel recebeu e começou. E eu te pergunto, por que você está parado? Eu te pergunto, por que você desistiu das coisas que Deus colocou no seu coração? Eu te pergunto, por que você desistiu dos projetos que Deus colocou no seu coração? Por que você desistiu das ideias que Deus colocou no seu coração? Por que você desistiu do chamado que Deus colocou no seu coração? Quando eu passo no corredor, eu ouço um monte de gente que canta muito bem, só que ela está sentada no banco porque ela não tem tempo. Será que Deus te deu um dom tão maravilhoso para você cantar no chuveiro? Eu me constranjo, tá? Eu me constranjo às vezes com o pastor Ricardo Klauberg aqui. Ele insiste às vezes. Vamos estudar a palavra de Deus. Bispo Rude, vem aqui às tardes na igreja. Vamos estudar a palavra de Deus, vamos orar, vamos fazer. Eles não fazem isso porque eles querem passar um autoritarismo para a gente, eles não querem passar que sabem mais, mas eles entenderam o chamado de Deus na vida deles, e eles não conseguem ficar parados, eles não conseguem ficar dentro de casa, eles têm que colocar para fora, eles têm pressa em fazer o que Deus colocou na vida deles. Só que a gente tem que parar de perder tempo. Muitos cristãos estão pedindo a Deus novas oportunidades. Mas eu te pergunto, será que a gente tem sido fiel com as pequenas oportunidades? Ou você acha o quê? Que você vai começar a ser fiel só quando Deus te der muito? A parábola aqui é simples. Servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Quer ter muito? Aprenda a ser fiel no pouco. Eu não estou te falando de dinheiro aqui, amém? Existem pessoas que pedem um grande chamado, mas enterram pequenos atos de fidelidade. Pedem mais unção, mas não praticam os dons básicos. Eu acho que existem pessoas que pensam que quando eu piso nessa escada eu me transformo. Gente, quem me conhece dessa porta para fora sabe que eu sou o mesmo aqui nessa plataforma e o mesmo lá fora. Porque eu decidi não brincar com as coisas que Deus me deu. Não é verdade, pastor Mateus? Essa semana a gente teve contato com uma pessoa, inclusive a gente tem uma reunião hoje à noite ainda. Vamos até a hora que Deus mandar. Um contato de 3 horas com uma pessoa. Ele falou para o pastor Mateus: eu quero falar com ele. Eu preciso me aproximar de Deus. Eu não falei de Jesus, mas ele viu Jesus em mim. Isso eu tenho certeza. A gente não pode mais perder tempo. A gente não pode achar que a oportunidade, ela se molda do jeito que a gente quer. Pare de perder tempo. Nós estamos criando uma geração que se ilude com os brilhos do talento, com os brilhos da moeda, mas não tem suportado o peso da habilidade. Uma geração cheia de potencial, mas vazia de entrega. Uma geração que tinha tudo para dar certo, mas por ter medo, se acovarda. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Se você tem medo de servir a Jesus,
porque vai perder condição. Eu quero te falar uma coisa em nome de Jesus: se arrependa no seu coração. Porque quando você quiser, pode ser que seja tarde demais. Eu confesso que essa palavra é bem difícil de pregar. Eu queria estar pregando uma mensagem evangelística de conforto e de graça aqui, de favor de Deus. Me sinto muito mais confortável. Mas eu não posso negar o que o Espírito quer fazer aqui nessa igreja. Eu não posso negar os níveis de profundidade de evangelho, a limpeza no coração, a transformação. Eu sinto que o Espírito está passando, sabe, aquelas máquinas que começam a preparar o campo. O Espírito de Deus me fez abrir a Bíblia em João 15 e ele falou: tempo de poda. Poda e poda. Aí o texto continua: podas, processos, situações difíceis, para que deem ainda mais fruto. No culto passado eu falei sobre processos e sobre muitas pessoas que estão sendo oprimidas pelo diabo, porque eu tenho certeza, se você está sendo atacado por Satanás, é porque existe um grande propósito de Deus com a sua vida. Atacado com circunstâncias, atacado com opressão maligna, atacado com doenças, atacado com depressão, com ansiedade, é porque Deus tem algo grande com a sua vida. Você não está ouvindo isso de alguém, de um neófito, ou de alguém que começou na igreja há 2, 3 anos, tá? Você está ouvindo isso de um pastor que nasceu em berço cristão, que está desde o dia 1 de existência dentro da igreja. A gente sabe, né, Bispo Rude, pastora Kátia, como que os ciclos funcionam, como que as coisas funcionam, e graças a Deus por esse tempo de poda. Nesse tempo de poda é o tempo que mais sai gente da igreja. Mas depois o que Deus manda também a gente não consegue nem comportar. Então se sinta privilegiado de ter o seu coração podado pelo Senhor Jesus. Porque eu tenho certeza que você dará ainda mais fruto. O ponto 2 dessa pregação: o servo fiel não esconde o que recebeu, ele multiplica. O servo mau, ele justifica a sua negligência com uma teologia distorcida. Ele consegue pegar todo o tempo que ele ficou parado e colocar a culpa em Deus. E colocar, em outras palavras, né, na analogia, mas colocar a culpa no seu Senhor. Eu não fiz porque eu tive medo. Teve medo por quê? Porque o Senhor é mau. O Senhor é severo. O Senhor colhe onde o Senhor não plantou. Sabe por que muitas pessoas não estão conseguindo avançar em sua vida? Porque elas não conhecem o seu Senhor com profundidade. Elas não conhecem o coração do seu Senhor. Porque se soubessem, saberiam que o Senhor é generoso, que o que tinha 5, ele recebeu mais 5, e ele tirou do servo infiel e deu mais 1. Veja, ele fala no verso 24: eu te conhecia, és severo. Sabia que muita gente tem medo de Deus? Ou não conhece o coração de Deus? Não conhece a bondade de Deus? Muita gente se esconde com medo de Deus. Dessa forma nós nos igualamos a esse servo mau. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu escondi o talento porque eu tinha medo de você. Veja bem, ele não foi infiel por falta de dom, mas por falta de medo, por causa de medo. O seu problema não é falta de habilidade, o seu problema não é falta de tempo, o seu problema não é falta de capacidade, o nosso problema é medo. Medo de fazer, medo de avançar, medo de fazer as coisas. Meu amigo, deixa eu te falar algo. A partir de hoje,
Você não precisa mais ter medo, é para crescer e é para multiplicar. Essa é a palavra de Deus sobre a sua vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É tempo de você reestruturar as suas emoções, é tempo de você reestruturar o seu coração. Se a vida tem te podado, se você tem passado por processos, creia que Deus está no controle das suas vidas. No pior momento da minha vida, o meu pai me disse: não existe poço tão profundo que o braço de Deus não alcance. Eu não sei o buraco que você se meteu, mas eu quero te dizer algo: o braço de Deus alcança. E Ele está te alcançando nessa noite. Ele está resgatando pessoas essa noite. Ele está resgatando corações essa noite. Ele está preparando corações essa noite para que dê mais fruto, para que dê mais fruto e para que dê ainda mais fruto. E aqui está a chave espiritual dessa parábola. Toda vez que você enterra um talento, você está enterrando uma revelação dada pelo próprio Deus. Você está enterrando a vontade de Deus. Eu não tenho tempo, está enterrando a vontade de Deus. Eu não queria estar aqui hoje. Eu não queria estar aqui de manhã. Desde que eu voltei da Itália eu não descansei. Eu tenho tido reuniões, eu estou com alguns projetos para ano que vem, muitas coisas têm acontecido. Aí sexta-feira teve o evento aqui do Nicolas. No sábado eu fui lá de manhã no evento dos casais. Inclusive quero honrar a vida do pastor Alain, pastora Andrea, da Leise, do Williams, do pastor Alex, da Ana Lígia. Que evento maravilhoso, quem foi impactado. À tarde eu fui fazer um casamento, fiquei até tarde no casamento, voltei para casa, refinei a palavra e mandei uma mensagem para o pastor Gessé: prega amanhã nos 2 cultos que eu estou cansado. Mas o cansaço é uma desculpa. Ele falou, eu mandei a mensagem para ele, eu mandei essa mensagem aqui para ele. Ele falou: cara, tu precisa pregar essa mensagem. Ali eu respirei e falei: Deus, renova minhas forças. E eu te confesso que eu tentei dormir à tarde e eu não consegui, porque o meu coração estava em chamas. Porque alguma coisa estava acontecendo dentro de mim. Eu deitei para dormir, logo eu já acordei, já fui incomodar a Thaís e o Pedro Lucas, porque algo dentro de mim estava ardendo, e eu sei que existe uma palavra de Deus hoje para a sua vida. Toda vez que você dá uma desculpa para Deus, você enterra a vontade dEle sobre a sua vida. E a gente é assim mesmo, a gente dá desculpa. A gente é muito bom em dar desculpa. Agora veja o contraste com Judas, como nós falamos no culto passado. Ele recebeu um talento, ele recebeu a oportunidade incomparável de caminhar com Jesus, de estar perto do Mestre, de olhar nos olhos do nosso Salvador, mas trocou a presença por 30 moedas de prata. Trocou o benefício imediato pela vida. E aqui que entra a analogia do culto anterior também. O cristianismo não é sobre somente benefícios imediatos. Eu creio sim que se você vem aqui precisando de uma cura, Deus vai te curar. Eu creio sim que se você precisar de uma restauração no seu coração, nós vamos orar, nós vamos impor as mãos sobre você e você vai sair daqui restaurado. Eu acredito que milagres acontecem no culto. Eu acredito em benefícios imediatos. O que eu estou falando aqui é que o cristão não pode viver de benefícios imediatos.
porque o benefício imediato se compara a um fast food. Você não pode comer McDonald's todo dia, ele enche o seu estômago, mas ele não nutre o seu corpo. Vai chegar um dia que você vai estar doente. O problema dos crentes que vivem em busca de milagre, 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 é que eles são desnutridos espiritualmente. E no primeiro problema que vem, eles caem, eles choram, eles desabam, eles ligam para o pastor. Deixa eu te falar uma coisa, crente nutrido aguenta pancada. Eu estava falando com o cunhado do Alex, que é barbeiro aqui, e ele é profissional de braço de ferro. Aí ele estava aqui, só uma pegadinha na mão dele aqui, ó. Não consegui nem tirar do lugar. E olha que eu faço crossfit. Mentira, não faço. Aí ele vem assim, pastor, no dia que eu vou para o campeonato, eu como, ele é grande, tá? Eu como em média 7 a 8 mil calorias. Ele come umas 2 lasanhas do tamanho disso daqui, ó. Aí o Espírito me falou, os crentes precisam estar nutridos com lasanha. Porque eu vou colocar eles no exercício intenso. Para ter alto desempenho, você precisa de alta nutrição. O crente tem que estar preparado, meu amigo. Eu preparei a nossa geração aqui, os mais novos que eu, no fogo. Tinha pulso que eu chegava aqui para o Gessé e eu falava assim, 2 minutos antes de subir, tá? É tu que prega. Sentava. Não tinha quem me tirasse aqui do banco. E ele subia e quebrava tudo. Por quê? Porque estava preparado. Eu sei que você quer uma oportunidade, mas eu te pergunto, você está preparado? Você está nutrido? Porque com toda oportunidade vem pancada. Não existe vida fácil, nem de herdeiro. Se você quer crescer, você precisa estar nutrido. Se você quer crescer, você precisa aprender a tomar pancada. E posso te falar uma coisa? O diabo bate. O diabo, você já ouviu falar em Efésios 6, dos dardos inflamados do maligno? Mas como que nós nos defendemos? Através do escudo da fé. Mas fé fraca não aguenta. Nós precisamos ter uma fé madura para aguentar as pancadas do diabo. E nós vamos prevalecer, porque o inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Aí você vai parar de encher meu saco também. Pastor, o diabo está me atacando. Meu amigo, você está nutrido. Eu não sou seu escudo entre você e o diabo. A sua fé madura é: posso orar por você 1 vez, 2 vezes, mas você precisa aprender a andar com as próprias pernas. O pastor, ele é comparado a um andaime. O andaime, ele só aparece quando está construindo. Depois que está fundamentado em Jesus, meu amigo, pastor, já era. Eu lembrei da vez que eu estava com o Luiz. A gente passou a semana toda assim conversando, coisa e tal, num processo de restauração. A gente almoçou junto ali. Aí, no final de semana, no domingo, eu fui no mercadinho ali perto da nossa casa. Ele estava com um saquinho de carvão. Aí ele olhou para mim e falou assim: ô pastor, para churrasco ninguém convida, né? Aí
Eu falei para ele, relaxa que eu estou acostumado com isso. Ninguém usa andaime de decoração. A gente tem que saber o nosso lugar, para que a soberba não entre no nosso coração. O pastor não é alguém especial. O pastor é o andaime que ajuda na construção. Senão o pastor vai viver com crise de rejeição, vai viver com crise que eu não sou valorizado. Eu preciso ser valorizado e reconhecido por uma pessoa, Jesus. Preciso ser reconhecido só lá na porta do céu quando eu entrar. Se eu conhecer o anjo que estiver lá na porta, já é o suficiente. Pastor Lucas, pode entrar. Mas depois ele me deu um sushi. Eu quero que você entenda que uma fé baseada apenas em benefício gera uma geração fraca espiritualmente. Uma geração fraca, uma geração infantil, superficial, desnutrida, facilmente enganada, incapaz de carregar o peso do reino de Deus. Porque posso falar uma coisa? Pesa. Carregar o reino de Deus pesa. Mas é um privilégio. Eu agradeço a Deus todos os dias pelo privilégio de poder ser um ministro da palavra de Deus, um ministro do Evangelho, uma pessoa que ama pessoas, uma pessoa que cura o coração das pessoas através da palavra de Deus. Diga, benefício sem propósito é desnutrição espiritual. Não peça para você, peça para você desenvolver para Deus, para você multiplicar para Deus. Fala, Deus, confia em mim, confia esse talento para mim que eu vou multiplicar para o Senhor. O ponto 3, o talento que não serve vira lixo, o talento que serve vira fruto. No final, os servos fiéis, eles ouvem, muito bem, servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. O servo mau, o servo infiel, ele ouve, servo mau e negligente. Mas por que isso acontece? Porque o talento ele não foi dado para o conforto, o talento foi dado para o serviço. A gente precisa mudar na igreja a mentalidade de que as coisas que Deus nos dá, elas têm o fim em nós mesmos. As coisas que Deus nos dá, a influência que Deus nos dá, os recursos que Deus nos dá, Ele precisa servir única e exclusivamente para a glória de Deus. Não que você não possa viver uma vida confortável, você pode e você deve. Não que você não possa crescer financeiramente, isso não é pecado, isso é lícito. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: não peça para Deus o que você não tem capacidade de administrar. Porque muitas vezes o muito ele te corrompe. Porque muitas vezes o muito pesa em você. Porque muitas vezes o muito você não está preparado. Então, ao invés de, se for esse o caso, pare de pedir mais para Deus e comece a pedir para Ele transformar o seu coração, para o Espírito Santo de Deus capacitar o seu coração. E só existe uma forma de fazer isso, é através da palavra de Deus, é através de vida devocional, diariamente com Deus, é através de vida de oração. Todos os dias nós somos tentados pelo diabo, todos os dias nós somos atacados com os dardos inflamados do maligno, e se nós não estivermos amparados e protegidos pelo escudo da fé, nós caímos, nós somos feridos, nós recuamos, nós enterramos talentos. Veja, o servo fiel pega tudo que Deus colocou nas mãos dele: tempo, recursos, influência, dons, história, oportunidades, ele coloca à disposição do reino. O servo infiel pega tudo que Deus lhe deu e enterra na comodidade. Eu quero repetir isso. No reino de Deus, talento escondido é desobediência, talento entregue é adoração,
E talento multiplicado é maturidade. Só multiplica talento quem é maduro na fé. É por isso que você vem aqui domingo a domingo. Você não está aqui para ser entretido, você está aqui para ser aprofundado no Evangelho, para você criar raízes. Raízes tão fortes que a sua geração vai ser uma geração amparada, ancorada em Deus. Que os seus filhos vão ser grandes homens e mulheres de Deus que não negociam valores. Por quê? Porque eles têm raízes. Eles não estão sendo nutridos com fast food. Fazer parte é onde os talentos florescem. Quem faz parte multiplica. E quem é cliente enterra seus talentos. Você acha que eu não me constranjo quando eu chego aqui na igreja? Eu entro envergonhado todas as vezes. Cadê o Caio? O Caio está aí, que é engenheiro. Sabe por que ele não respondeu? Porque ele está lá no estacionamento. Ele passou 4 anos de faculdade estudando engenharia. Ele passou mais um tempo se aprofundando, pegando experiência. E hoje eu cheguei ali no estacionamento, ele estava com capa de chuva. E eu pensei, ele não precisa disso, e é por isso que ele entendeu. Não é verdade, Leônidas? Leônidas também contador, baita profissional, dedicado ao reino de Deus. Chega aqui 5:30 da tarde. Muitas vezes limpa banheiro, não é verdade? Ele, a Camille também. Limpando os banheiros, arrumando cadeira, catando copinho, lixo do chão, tirando o chiclete que os nojentos deixam na cadeira. Na igreja. E você se pergunta por quê? E eu te respondo, porque entenderam. Agora eu te pergunto, se você me pergunta por quê, eu te pergunto por que não. O problema é que a nossa posição, quando Deus nos dá uma posição, a gente acha que a gente pode dizer não para algumas coisas. O problema é que quando Deus coloca talentos em nossas mãos, a gente ensoberbece o nosso coração e a gente diz, né, Gessé? Agora que eu virei diácono, não preciso mais limpar banheiro, só os cooperadores. Vem aqui, num dia de eventos, você não vai ver a bispa da igreja, toda suja, limpando, fazendo. No dia do Nicolas Ferreira, minha mãe foi a última a sair da igreja, lavando o copo e lavando o prato aqui, porque a gente não é estrela, a gente entendeu o que a gente está construindo. Eu quero ter tempo com as pessoas. Se eu pudesse me multiplicar, eu me multiplicava em 1000 para atender todas as pessoas. Porque eu amo isso daqui. Porque eu entendi isso daqui. Eu entendi que isso não me torna melhor do que ninguém, mas me torna o mais servo. O que mais serve. Jesus encerra a parábola dizendo que o Senhor voltou muito tempo para pedir contas. E posso te falar algo? Ele continua voltando e Ele continua perguntando: o que você tem feito com o que eu te dei? Não com o talento do outro, não com o chamado do outro, mas com o que o Senhor te deu. O que você tem feito? Porque no reino de Deus, deixa eu te falar isso, absolutamente ninguém é chamado para servir, para enterrar talentos. Todos são chamados para servir. Sirva como você pode, sirva como dá, mas seja intencional em servir o reino de Deus.
E eu não estou te falando de colocar o seu nome nos cooperadores. Eu estou te falando aonde você estiver, seu evangelista. E onde estiver, falar. Aonde estiver, falar da glória. Aonde você estiver, porque quem já pisou no Santo dos Santos, meu amigo, em outro lugar, não sabe viver. E aonde estiver, fala da glória de Deus. Eu quero te falar algo. Todos receberam algo de Deus. E todos prestarão contas diante de Deus. A gente precisa começar a ter responsabilidade com os dons. Pastor, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Deixa eu te falar algo. Alguma coisa Deus te deu. Você só está sendo negligente. Você só está enterrando. Cristo não está buscando perfeição. Venha como você está. Ele está buscando simplesmente fidelidade. Cristo não está buscando talentos brilhantes. Ele está buscando corações disponíveis. Eu gosto muito de ler biografias, principalmente de missionários. E eu estava num tempo agora lendo sobre muitos missionários. Olha só que interessante. Em 1955, um jovem muito brilhante, ele era o melhor aluno da classe, ele era o mais respeitado pelos professores, ele era o que mais se dedicava. Ele foi chamado pelo conselho de classe para ser enviado para uma tribo, para traduzir o Novo Testamento, para ensinar sobre Jesus, para pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Aí ele responde para aquele conselho: agora não. Primeiro eu preciso estabilizar minha vida, primeiro eu preciso organizar minha carreira, primeiro eu preciso construir a minha casa, e eu acho que Deus vai entender. Ele acreditava que um dia ele iria, mas esse dia nunca chegou. Aí sabe o que acontece? Depois de anos, um jovem que tinha acabado de entrar no colégio de teologia, com bastante potencial, mas simples, sem experiência, sem tanto estudo, sem tanto talento como o outro homem, ele aceita o chamado que esse outro homem recusa. E ele vai, ele traduz o Novo Testamento, ele planta a igreja e ele começa a ensinar sobre a palavra de Deus para crianças que nunca tinham ouvido o nome de Jesus. Aí sabe o que começa a acontecer? Centenas de crianças, centenas de pessoas começam a ser salvas, as coisas começam a acontecer e muitos testemunhos começam a vir. Aí as cartas começam a chegar naquela escola teológica, e como ele fazia parte daquilo, ele começa a ler as cartas missionárias que as pessoas mesmo mandavam. E ele começa a ver os frutos, ele começa a ver o resultado, ele começa a ver que as coisas aconteceram. Aí, isso daqui é uma história verídica. A esposa dele traz o diário nesse colégio dele, rasga uma folha e entrega para o diretor e fala: guarda isso com carinho. No diário dele estava escrito o seguinte: eu tive tudo que o mundo chama de sucesso, mas eu enterrei o único chamado que Deus realmente me deu. O povo que deveria ter sido alcançado por mim foi alcançado por outro. Eu não morri em pecado, mas eu morri em arrependimento. Aí a esposa dele disse aos missionários, aos professores: ele não negou Jesus, mas ele recusou o chamado sobre a vida dele.
e isso destruiu ele por dentro. O jovem que faleceu com 42 anos, mas cheio do Espírito Santo e cheio da presença de Deus, sem arrependimentos. O outro, ele viveu até os 67 anos, mas ele morreu arrependido. Eu quero te perguntar uma coisa: quem você quer ser no seu leito de morte? Um arrependido? Ou alguém que combateu o bom combate, completou a carreira? Quem você quer ser no seu leito de morte? Alguém que conquistou dinheiro, que conquistou sucesso, mas a família toda brigando por herança, a família toda destruída, porque não ensinou princípios, não foi exemplo de homem e de mulher de Deus. Quantas pessoas, pastora Kátia, entram lá no Instituto Kátia Medeiros, que não tem mais onde colocar dinheiro, mas não querem mais viver. Você acha que o dinheiro é a solução para a sua vida, mas eu posso te falar, eu ouvi o Flávio Augusto falar algo que realmente faz muito sentido. O dinheiro ele traz facilidade, mas ele não traz felicidade. O dinheiro é uma baita ferramenta, mas o dinheiro ele não tem o poder de preencher o vazio que existe, que só Jesus pode preencher. Não que você não tenha que ter dinheiro ou viver uma vida miserável, você precisa ter o dinheiro, mas o dinheiro ele precisa ocupar o lugar certo no seu coração. Sabe por que essa história dói tanto? Porque muitos de nós nos vemos arrependidos do nosso leito de morte. Às vezes eu vou no cemitério ali do Jardim da Paz para visitar o túmulo do meu tio, que era pastor dessa igreja, que batizou muitos de vocês aqui. Ele faleceu aos 44 anos. E eu começo a passear pelos túmulos e eu vejo todas as idades. E eu penso quantos sonhos interrompidos e quantos sonhos que nunca foram vividos. E hoje estão aqui. Deve estar cheio de milionário ali, mas a família nem vai mais lá botar flor e limpar a lápide, porque dessa vida não se leva nada. Mas nós cremos numa eternidade. E é essa mentalidade que eu quero imprimir aqui nessa igreja. É essa mentalidade que o Espírito Santo quer imprimir nessa igreja. Uma mentalidade de eternidade. Uma mentalidade que nós somos passageiros. Uma mentalidade que se Deus der muito, nós precisamos aprender a administrar muito. O meu irmão puxou uma música que fez todo o sentido essa manhã. Ela é mais ou menos assim. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. É muito simples.
Enquanto eu estava em casa, orando, o Espírito de Deus falou no meu coração: essa noite é uma noite de arrependimento. Eu preciso limpar o coração de muitas pessoas, porque eu tenho muito ainda para entregar na vida delas. Muitas pessoas acharam que acabou, e o Espírito de Deus te diz hoje: eu estou apenas começando a boa obra na sua vida. Mas tem que ter um posicionamento aqui. Tem que ter um posicionamento de arrependimento. Porque o mesmo Deus que é juízo, que é justiça, também é misericórdia. E as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então hoje é um novo dia. E se você tiver um coração arrependido, se você tiver uma postura diante do Deus Todo-Poderoso, eu tenho a mais absoluta certeza que o seu coração vai estar preparado para o agir do Espírito de Deus. Eu não quero que você perca tempo, eu não quero que você fique pensando muito no seu lugar. Mas, se por algum motivo você enterrou o seu talento, e você quer se arrepender diante de Deus, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Pode vir. Se ajoelhe aqui no altar do Senhor. Dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida. Se você tem sentido que as coisas estão dominando o seu coração, se você tem sentido que as coisas que eram para servir a Deus, se você tem tido dificuldade de administrar as coisas que Deus colocou na sua mão, eu quero que você saia do seu lugar, porque existe uma porção da parte do Senhor, Deus Todo-Poderoso, na sua vida hoje. Existe uma restauração que Deus quer fazer na sua história. Existem chamados que Deus quer reativar hoje aqui. Existem coisas que Deus quer gerar no seu coração. Existe uma limpa que o Espírito de Deus quer fazer hoje aqui. Então, saia do seu lugar, não resista ao que o Espírito de Deus está fazendo aqui nessa noite. Saia imediatamente do seu lugar. Se você por algum motivo enterrou o seu talento, se por algum motivo você interrompeu o que o Espírito estava fazendo,